Com o aumento da inflação em todo o mundo, em junho, vimos uma queda generalizada nas bolsas de valores e o aumento da percepção de risco nos mercados. Confira a análise da Stephanie Birman sobre os principais assuntos econômicos no cenário econômico da BTG Pactual Asset. Olá, pessoal! Vamos falar agora dos destaques do mês de junho. O grande destaque, novamente, foi o cenário internacional. Nos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central Americano, tinha indicado que promoveria duas altas de 50 pontos base. Uma na reunião de junho e a outra na reunião de julho. No entanto, a inflação referente ao mês de maio foi divulgada poucos dias antes da reunião ocorrida no mês de junho. Nesse período, normalmente o Fed ele não fala mais com a imprensa. No entanto, como esse número veio bem acima do esperado, as métricas que o Fed gosta de olhar, que tira os itens mais voláteis, também surpreenderam, atingiram níveis máximos da série. O Fed resolveu indicar para a imprensa que poderia subir a taxa de juros em 75 pontos base, portanto, mais do que ele tinha indicado anteriormente. Depois, o mercado passou a precificar, então, uma taxa de juros mais alta e o Fed, na reunião do dia 15 de junho, acabou entregando essa alta de 75 pontos base. Embora o Powell, o presidente do Fed, tenha indicado que a discussão da reunião de julho deve ser entre 50 e 75 pontos base, a nossa avaliação é que o mais provável é que tenha uma alta de 75 pontos base. Apesar do Fed ter subido mais a taxa de juros do que o precificado pelo mercado, o que a gente observou no final do mês foi uma queda das taxas de juros no mercado. Por quê? Os bancos centrais dos países desenvolvidos acabaram apresentando um discurso mais duro com relação à taxa de juros. Então, o Fed subiu mais a taxa de juros do que o esperado. O Banco Central da Suíça também subiu mais, subiu 50 pontos base. O Banco Central Europeu indicou que pode acelerar o ritmo de alta na reunião de setembro. Quando a gente olha esse aumento da taxa de juros, aliado a uma desaceleração que a gente observou nos indicadores econômicos, então o PMI da Europa, que é o indicador que tem tanto para o setor de manufatura quanto para o setor de serviços, os dois apresentaram uma desaceleração forte no mês de junho. Nos Estados Unidos, a gente viu o ISM, um indicador também do setor de manufatura, apresentando uma desaceleração. Então, um discurso mais duro dos bancos centrais, com dados econômicos mais fracos, acabou aumentando a percepção dos analistas de que poderia ter uma recessão. A chance de recessão aumentou. Nesse sentido, a gente observou uma queda do preço das commodities e uma queda da taxa de juros. Outros dois pontos que ajudam a explicar esse movimento foram: o primeiro, na Europa, a gente observou uma queda grande no fluxo de gás que vem da Rússia para a Europa. Isso ajuda a explicar um pouco dessa desaceleração que a gente observou no mês de junho, mas também aumentou a chance de observarmos um racionamento na Europa no final do ano e, portanto, uma recessão. O outro ponto tem a ver com a queda das commodities que a gente mencionou. Essa queda das commodities acabou provocando uma queda da inflação implícita. Além disso, a gente também observou uma reversão da alta de alguns itens relacionados ao setor de serviço. Então, na primeira metade do ano, a gente observou uma alta do preço da passagem aérea, do hotel, por conta do arrefecimento da pandemia. Essas altas têm sido revertidas nas últimas semanas, de modo que a nossa projeção para a inflação dos Estados Unidos no mês de julho está em 0,1%, que é bem abaixo das inflações dos últimos meses. No entanto, o nosso cenário permanece o mesmo. O aperto das condições financeiras que a gente observou até o momento não é suficiente para trazer a inflação para a meta. A nossa avaliação é que o Fed tem que subir mais a taxa de juros do que está precificado pelo mercado. Então, para a reunião de julho, a gente espera um novo aumento de 75 pontos base. Depois, a gente espera mais 3 aumentos de 50 pontos base até o final do ano, de modo que a taxa terminal a gente espera em 4,5%. A preocupação com recessão não afetou todas as economias. Então, na China, a gente observou uma aceleração dos dados econômicos. A redução nos casos de Covid fez com que Xangai e Pequim reabrissem sua economia, provocando essa aceleração nos indicadores de atividade econômica, tanto relacionada à parte de manufatura quanto serviço, na verdade, principalmente serviço. A gente observou que o PMI, que é esse indicador de atividade econômica, voltou para o nível acima de 50, na parte de serviços, bem acima de 50.
Chamou a atenção também o setor de construção. A gente observou nas últimas semanas um aumento das transações relacionadas ao setor. Um outro destaque foi a redução pela metade do número de dias exigidos na quarentena dos passageiros que chegam do exterior. Isso mostrou alguma flexibilidade do governo chinês com relação à política de zero Covid, embora o governo tenha indicado que essa política ainda é prioridade na economia. No Brasil, o grande destaque foi a aprovação pelo Congresso do PLP 18, que reduziu impostos federais para combustível e também colocou um teto no ICMS para produtos de combustível, telecomunicação e energia elétrica. Nesse sentido, a gente revisou para baixo a projeção de 2022, agora a nossa projeção está em 8,9%, e para 2023 a gente revisou marginalmente para cima, para 6,7%, porque parte desses impostos, os impostos federais, vão ser revertidos. Para os próximos meses, a nossa projeção está 1 ponto percentual abaixo da projeção do Banco Central. O que, se for confirmado, aumenta a chance do BC encerrar o ciclo de alta de juros na próxima reunião. O Copom subiu a taxa de juros 50 pontos base na última reunião, levou a taxa Selic para 13,25 e indicou que para a reunião de agosto a alta deve ser de igual ou menor magnitude. Na nossa avaliação, como as expectativas de inflação para o ano de 2023 devem continuar subindo, convergindo para uma projeção mais próxima da nossa, é mais provável que o Banco Central suba ainda a taxa de juros em 50 pontos base. Além disso, o Copom também indicou que a taxa de juros necessária para trazer a inflação em torno da meta nesse horizonte relevante, ela deve ser acima da taxa de juros do Focus em todo o período. O que tem nesse relatório Focus? Tem uma taxa de 13,25% para o ano de 2022, uma taxa de 10% para 2023 e 7,5% para 2024. Então, na nossa avaliação, o Copom deve promover mais essa alta de 50 pontos base na próxima reunião, o que vai deixar a taxa de juros acima do Focus, e deve manter a taxa de juros parada até o final do ano que vem. Em relação ao Brasil, vale destacar mais 2 pontos. O primeiro em relação ao aumento do risco fiscal, por conta de um possível aumento de gastos fora do teto nesse ano. O segundo ponto tem a ver com esse aumento da preocupação com recessão que a gente mencionou no início. Isso acabou causando um aumento da aversão ao risco e um fortalecimento do dólar que afetou a nossa moeda. Essas foram as principais considerações do mês de junho para o cenário internacional e para o cenário doméstico. Junho foi marcado pela alta do dólar e queda da bolsa. O real se desvalorizou 10,13% frente ao dólar e a bolsa caiu 11,5% no mês. O dólar fechou junho cotado a R$ 5,23. Os movimentos de aversão a risco, subida de juros, queda da bolsa e desvalorização do real beneficiam os fundos multimercados que souberam antecipar essas tendências. Por exemplo, o fundo BTG Pactual Macro HF, que opera entradas e saídas de trades de maneira oportunística e rápida. No mês, a rentabilidade do fundo subiu 1,63% e no ano supera os 8% até o final de junho. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site e siga a gente no LinkedIn e no YouTube.